Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de português, né? Vamos lá, turminha, do segundo ano, não é? Olha só, hoje vamos ver na aula de português da página 12 à página 17. Vamos falar sobre acentuação. Isso mesmo, acentuação. Vamos lá? Nós vimos a fábula, né, da página anterior, da aula anterior, que foi o direito do anzol, tá certo? E a tia retirou algumas palavras dessa fábula, olha só. A tia retirou a palavra boca, tá? Palavra boca. A tia retirou a palavra susto. A palavra mordida, mordida. E a palavra resposta. E olha só, nessas palavras a tia sublinhou, passou um tracinho na sílaba tônica. E o que é a sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela que no meio da palavra você fala com mais força, seja no meio, no começo ou no fim. Qual é a sílaba da palavra que tem mais força? A que tem mais força é chamada de sílaba tônica, tá certo, crianças? Olha só, no livrinho de vocês, na página 12, também tem explicando isso. Ó, as palavras com duas ou mais sílabas apresentam-se uma que se sobressai, como a tia falou, com duas ou mais sílabas. Boca tem duas sílabas, resposta tem 3 sílabas. Então, qual é a sílaba que se sobressai? Ou seja, que tem um som mais forte. A que tiver um som mais forte, essa será a sílaba tônica, tá certo? Como diz aí, ó, por ser pronunciada com mais força do que as outras, essa sílaba é chamada de tônica. Vamos lá? Olha só. Na palavra boca, a tia já circulou aqui, ó, já passou um tracinho, desculpa. Um tracinho, sublinhou, boca. Então, se você pronunciar a palavra, você vai perceber que boca, o bo tem mais força. Então, da palavra boca, o bo é a sílaba tônica, ok? Na palavra susto, olha só, gente, como a gente demora para falar a palavra sus, a sílaba sus. Susto, o to vem mais fraco e o sus vem mais forte. Então, sus é a sílaba tônica da palavra susto, tá? Na palavra mordida, olha o di como a gente falou forte, mordida. O di é a sílaba tônica desta palavra, tá certo? Porque a sílaba aqui tem mais força. Resposta, pós é a sílaba tônica desta palavra. É a que se sobressai, que tem mais força, tá certo? A gente tem que pronunciar devagar, repetindo e ouvindo o som, para a gente poder descobrir qual é a sílaba tônica das palavras, tá bom, gente? Então, aí na página 12, vocês vão responder aí, né? Tem aí para, ó, registre o nome dos objetos representados na imagem a seguir e em seguida você vai circular as sílabas tônicas, tá certo? Tem folha, olha só, gente, folha. O fó é muito forte, então é a sílaba tônica dessa palavra. E assim vocês vão descobrir quais são as sílabas tônicas dos outros objetos, tá bom? Das outras imagens. E vamos lá. Terminando agora de falar sobre sílaba tônica e continuando na acentuação. E olha só, continuando aí na página 13, tá certo, gente? Do nosso livrinho. Vamos continuar falando sobre acentuação, tá certo? Vamos falar sobre o acento agudo, tá? E o acento circunflexo, tá certo? Mas antes disso tem uma fábula aí na página 13, que é a raposa e o corvo. Vocês lembram o sentido da fábula? A fábula, ela sempre traz um ensinamento, né? Isso mesmo, uma lição de moral, né? E nessa fábula, a moral da história é cuidado com os falsos elogios. A gente tem que ter cuidado com aqueles elogios que não são verdadeiros. A gente tem que ter essa atenção para isso, tá certo?
E eu quero que vocês façam essa leitura dessa fábula. Se possível, manda um áudio para a tia ver como vocês estão lendo, tá certo? Mas eu acho muito importante que vocês façam a leitura dessa fábula, tá bom? E olha só, falar sobre o acento agudo. O acento agudo, ele é um tracinho que vem em cima das vogais, isso mesmo. Como, por exemplo, na palavra vovó, isso, na palavra vovó, vem um tracinho em cima da vogal e ele é chamado de acento agudo. O acento agudo, ele pode dar sentido diferente nas palavras. Isso. Por exemplo, país e pais. Pais são os nossos pais, né? O papai e a mamãe são chamados de pais, né? E país é um lugar. Então, o acento agudo na palavra país vem com acento agudo. Ele já deu um sentido diferente à palavra, tá? A gente tem que ter esse olhar, tá certo? E o acento circunflexo, gente, já é aquele chapeuzinho que vem em cima da palavra vovô. O acento circunflexo, ele é usado nas vogais das sílabas tônicas também, isso mesmo. O acento circunflexo, ele faz com que as palavras tenham um som fechado, tá certo? Como vovô, olha só, vovô é acento circunflexo, né? E vovó, o acento agudo. Vovô, o som é mais fechado. Vovó tem um som mais suave, um som mais aberto, tá certo? Então, esse é o uso do acento agudo e do acento circunflexo, tá certo? E olha só, crianças, na página 15, para a gente responder a página 15, tem uma atividadezinha bem legal, né? Mas para poder a gente responder, a gente tem que ir lá no material de apoio, tá certo? Lá no material de apoio e recortar na página 3 umas imagens de uns animais. A imagem dos animais você vai retirar lá, recortar e colar aí na página 15 e vai escrever os nomes de cada imagem. Algumas são acentuadas com acento agudo, isso mesmo. E olha só. Tem aqui também algumas palavras no primeiro, né, que faltam o acento agudo e você vai acentuar elas no local correto, na vogal correta, tá certo? Também aí na página 17, agora é a vez de a gente responder sobre o acento circunflexo, isso mesmo. Agora vamos responder sobre o acento circunflexo. Lembrando, o acento circunflexo, ele deixa a palavra mais fechada e é usado nas vogais. Então, no primeiro você vai acentuar, né, colocar o acento circunflexo adequadamente nas palavras. No segundo, as palavras estão embaralhadas. Você vai desembaralhar e vai escrever as palavrinhas corretas. No terceiro, você vai recortar de revistas, jornais, outros materiais, palavras com acento circunflexo e colar aí. Se não tiver para recortar, gente, não tem problema, vocês podem escrever, tá certo? E responda aí a atividade. E olha só, crianças, tem um desafio para vocês. Vocês sabem que dia 22 de agosto é comemorado o folclore? E o que é o folclore, tia? O folclore é o conjunto de lendas, tradições, costumes, culturas de cada região. Cada região tem sua cultura diferente, que é recheada de lendas, de costumes diferentes, de cantigas diferentes. E as trava-línguas e as adivinhas também estão inseridas no folclore. E olha só, eu tenho um desafio para vocês. A tia trouxe aqui hoje uma trava-língua, tá certo? E eu quero que vocês postem lá no Instagram ou mandem para a tia vocês recitando uma trava-língua e uma adivinha, tá certo? Olha só, olha a trava-língua que a tia trouxe. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro e o sapo batendo papo e o papo soltando vento. Mas lembra que trava-língua tem que falar rápido, não é? Trava-língua tem que falar rápido, então eu quero vocês recitando uma trava-língua bem rápido, porque trava-língua enrola a língua, não é? E vamos ver a adivinha que a tia trouxe também hoje, vamos lá? E olha só, a adivinha que a tia trouxe. O que é o que é? Ora é humano e outra hora é meio lobo. Surge por volta da meia-noite, em dias de lua cheia. O que é o que é? Quem adivinha? O lobisomem, isso mesmo, o
lobisomem. Então eu quero ver também a adivinha e a trava-língua de vocês, tá bom? Faz um videozinho e manda pra tia. Tchau, tchau e até a próxima aula.